ó, com as plantações, os vinhedos. Olha como é enorme isso. Estamos em Garanhuns, agreste de Pernambuco. Bora desbravar? E estamos chegando em Garanhuns, que está localizada a 240 quilômetros da capital pernambucana, Recife. Na região serrana do Planalto da Borborema, é também conhecido como Suíça Pernambucana, por conta de seu clima ameno no verão e temperaturas baixas no inverno, atípico para o resto da região. Garanhuns teve início na primeira metade do século XVII, sendo contemporânea às guerrilhas dos escravos fugidos para o Quilombo dos Palmares, dando início à organização de uma série de fazendas e sítios. O primeiro governo autônomo de Garanhuns só veio se instalar em 1892, sendo eleito como primeiro prefeito do município o Major Antônio da Silva Souto. E começamos o nosso passeio por Garanhuns no famoso Relógio das Flores. Ele foi construído em 1979 e o relógio ele é formado exclusivamente por plantas e flores, desde seus números aos ponteiros. Funciona a cristal de quartzo e atrasa apenas 1 minuto por ano. É o único no norte e nordeste nesse estilo, medindo 4 metros de diâmetro. E nossa próxima parada é o Parque Huber van der Linden. Embora seja oficialmente batizado dessa forma, ele é mais conhecido mesmo por Pau Pombo. O nome vulgar vem da localização da antiga Companhia de Abastecimento de Água e Luz de Garanhuns. Localizado na rua Manuel Clemente, em pleno centro da cidade, o parque é constantemente usado para a apresentação de músicas e peças teatrais. Árvores de pequeno, médio e grande porte, lagos, flores raras, lanchonete e espaços de lazer completam o cenário de tranquilidade. Passamos também rapidamente pelo Palácio Celso Galvão, que hoje funciona a sede da prefeitura, localizada no centro da cidade. Passamos também pelo Castelo de João Capão, que ele foi construído por um trabalhador que ambicionava morar em um castelo medieval. Ele fica localizado na BR-423, Garanhuns, Pernambuco, e tem uma entrada ao lado do posto Nogueirão. E durante o festival de inverno, o castelo transforma-se em um grande restaurante. E é parada obrigatória o Centro Cultural Fredo Leite Cavalcante. Estabelecido no antigo prédio da estação ferroviária, datada do século XIX, o Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcante é uma relíquia. A construção continua imponente, com as linhas arquitetônicas inglesas praticamente intactas. É possível observar treliças no alto das grandes janelas, colunas e beiral de ferro trabalhado em 3 grandes portas. No local funciona atualmente um teatro, a Sala da História da Imprensa, o Museu de Arte Didática, a Sala de Memória Iconográfica de Garanhuns, a Casa do Artesão e a Galeria de Artes Plásticas. E eu vou dizer para vocês que uma parada obrigatória é o Parque Euclides Dourado. Esse parque ele tem cerca de 8 hectares de extrema beleza e simplicidade. Ele é cercado de eucaliptos e até o espaço ganhou o apelido de Parque dos Eucaliptos, e ainda abriga áreas de lazer e cultura, como pistas de Cooper, quadra de esportes e a Biblioteca Municipal Luiz Brasil. E como um bom apreciador de vinho, não poderia faltar a visita na vinícola da região. Estamos indo em direção à vinícola Vale das Colinas. Ela abriu suas portas para o enoturismo em novembro de 2020, adotando o conceito de vinícola boutique com produção em pequena escala. Tem uma colheita manual das uvas e parece ser bem interessante. A vinícola disponibiliza aos seus visitantes, além dos vinhos e vinhedos da casa, amplos jardins e áreas para piqueniques, lago com pedalinhos, edificações de arquitetura rústica em tijolo aparente e obras de artistas locais espalhadas por toda a vinícola. Aqui, ó, com as plantações, os vinhedos, olha como é enorme isso.
para curtir comigo essa visita, eu convidei uma grande amiga, a atriz Josi Ventura, que por sinal ela também é uma boa apreciadora de vinhos. Algo bem interessante aqui é que eles incentivam as boas práticas agronômicas e sustentabilidade ambiental, com 20% da área total destinada a reflorestamento, com o plantio de mais de 3 mil mudas de árvores nativas ao longo dos anos. Aqui, geralmente eu apresento o pessoal um pouco dessa parte técnica, né, que é interessante. As pessoas muitas vezes não têm contato com o campo, né, e não sabem como é que funciona o bastidor de uma garrafa de vinho, né. Então, o que tem de trabalho para chegar até o vinho na garrafa, né? Então aqui a gente está percebendo uma videira que é a Cabernet Sauvignon, tá? Ela não está em fase de produção, ela está numa fase de repouso, né? Que a gente chama. E nessa fase de inverno ela perde bastante folha, né? E ela está se preparando para a poda que acontece sempre em setembro, tá? Então aqui a gente consegue ver, ó, perceberem aqui os ramos produtivos, tá? Do ano, que deram cacho, e o ramo do ano passado. Então essas plantas, elas para produzirem, elas passam por uma poda anual, que acontece em setembro, né? E aí depois da poda, 140 dias, depois a gente está colhendo essas uvas. E geralmente acontece em janeiro, no mais tardar, a primeira semana de fevereiro. Estava ansioso nessa parte. Vamos lá então, né? Então, pessoal, essa parte da degustação aqui no Vale das Colinas, né? Geralmente a gente junta o pessoal aqui depois do passeio do campo e aí a gente vai provar cada um dos rótulos da primeira safra, né? Atualmente a gente está com essa degustação dos rótulos da primeira safra, que é uma safra que para nós é histórica, né? Então é a primeira safra da primeira vinícola do Agreste de Pernambuco. Verdade. E a gente gosta sempre de valorizar isso. Esses vinhos não estão mais disponíveis para venda, né? É um vinho que só, a gente consegue só provar deles vindo até aqui no Vale das Colinas, tá? E falando um pouco desse histórico, né, da fazenda. A fazenda ela foi adquirida em 2013. Então os proprietários, eles já gostavam bastante de vinho e tinham um sonho de produzir o seu próprio vinho com a sua própria uva, uma uva sendo produzida aqui na nossa região, que não existia até então, né? Então alguns estudos foram feitos, né, tanto pela Embrapa Semiárido, quanto também pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, para realmente saber quais variedades que a gente poderia abordar, poderia cultivar, que fosse viável aqui para a nossa região. E aí, a partir disso, os proprietários, eles ficaram sabendo disso, fizeram algumas degustações desses vinhos da área experimental, e aí eles ficaram encantados com o potencial das uvas daqui na produção de vinhos finos, né? E apostaram realmente na cultura, que assim foi uma decisão muito corajosa da parte deles. E achei muito interessante porque até então a gente tem implantação de uva só no Vale do São Francisco, né? Que é do outro Exato. lado de Pernambuco. E o Vale do São Francisco, ele tem uma condição climática que Já é única praticamente no mundo todo, né? Lá eles conseguem produzir 2 safras por ano, eles têm sol basicamente durante o ano todo, chove muito pouco, e tem o Rio São Francisco aí para suprir a necessidade hídrica, né, das culturas. Aqui já é diferente. Aqui eu costumo dizer que mais parece com o Rio Grande do Sul do que com o Vale do São Francisco, que está aqui logo ao lado, né? Porque a gente está numa região de altitude, a gente está a 900 metros em média em relação ao nível do mar, e isso já muda um pouco a característica do clima da nossa região. Então a gente tem um clima mais frio, isso é importante para o frescor da uva e para uma vinificação, para um vinho diferente, um vinho um pouco mais ácido, um pouco mais refrescante, né? E aí a gente tem também um clima bem definido no segundo semestre, que é o semestre mais seco do ano, começa de setembro, que vai até fevereiro, e é a época que nós produzimos aqui. Então geralmente a gente poda em setembro e colhe em janeiro. Então hoje a gente não vai ver uva no pé,
uva na parreira, porque é uma época que ela está descansando, ela está em repouso, né? E esse sonho dos proprietários começou que ano? Desde quando com esse projeto e agora que está realmente concretizando? Então, eles estão aqui já há 18 anos, em Garanhuns, só que em 2013 eles compraram essa propriedade e a partir daí eles quiseram Iniciar essas... quiseram produzir, né? Só que até então eles não sabiam quais variedades, por onde começar e tal. E eles já estruturaram a paisagem nesse sentido, para associar a produção de uva e vinho o turismo, que a nossa região também é muito rica nesse sentido, né? Tem festival de inverno, temos o Natal Luz, que atrai muita gente para cá. E a localização de Garanhuns é um pouco estratégica no estado, né? Tem a BR 423 e a 424, que é um fluxo muito grande de pessoas aqui de um lado a outro do estado. Exatamente. Basicamente é isso, né, que eu queria falar para vocês de questão histórica para a gente, de como tudo começou. Nessa etapa da visita guiada, a gente apresenta 3 rótulos da primeira safra. Então a gente vai, hoje, provar um Cabernet Sauvignon, né? Primeira safra, safra 2020, de vinificação tradicional, uma vinificação comum. Nós vamos também provar um Cabernet Sauvignon que foi feito, que é uma nossa edição especial, que teve a utilização de carvalho francês americano no processo de produção, né, desse vinho. E aqui nós temos um Malbec, também da primeira safra, também de vinificação tradicional. Cheers. Saúde. Saúde. Então, pessoal, geralmente na visita guiada a gente analisa tanto o valor, tanto o aspecto visual, né, do vinho, quanto o aromático e gustativo. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento e uma das funções da gente aqui na visita guiada é passar um pouco disso para as pessoas, né? Elas conhecerem como é que degusta um vinho, não de forma técnica, mas de uma forma mais informal mesmo, para o pessoal conhecer. Então, a gente já consegue perceber no visual do vinho que ele já entrega que é um vinho jovem, tá? Que é um vinho que não tem um acastanhado aqui nesse halo dele, então geralmente um vinho que passa por um envelhecimento, ele vai modificando a cor do vinho, né? Então já entrega que é um vinho jovem, todos eles são vinhos leves, vocês vão perceber isso. O teu alcoólico mais baixo, né? São de primeira safra, então é um vinho que a gente vinificou já para conhecer realmente o potencial que a gente tem quanto terroir, né? Do nosso solo, do nosso clima, do nosso relevo, o que é que isso passa para o vinho, tá? Então, a gente consegue perceber aqui, já no aroma do vinho... Essa balançadinha aqui é importante para... Essa balançadinha, muitas vezes as pessoas acham que a gente está querendo se exibir, né? Mas na verdade tem um sentido, né? O vinho ele vai respirar, ele vai entrar em contato com o oxigênio, e isso aí vai fazer com que ele... Isso, ele vai soltar um pouco alguns compostos voláteis que tem, e aí a gente vai sentir uma sensação um pouco mais intensa no aroma. Certo. Pode tomar então, já depois. Geralmente a gente fica querendo, né, já degustar. Mas, enfim, a gente vai falando um pouco mais sobre os aromas que tem esse vinho, então você consegue sentir um frutado, frutas vermelhas, a gente consegue perceber morango, framboesa, né, um toque lácteo. Então a gente vai falando um pouco disso. Claro que cada um tem uma sensação, tem a sua bagagem né, olfativa, mas é uma coisa que a gente sempre analisa. E no sabor, no paladar, o que define esse vinho para mim é equilíbrio. Assim. É um vinho que ele é leve, ele é bem leve, tem uma acidez média, né? Os taninos dele são aquela astringência que fica na boca da gente, né? Ele é bem sutil, então isso deixa o vinho equilibrado. E é importante isso, né? Muitas vezes as pessoas gostam de um cabernet um pouco mais forte, um pouco mais encorpado, né? Mas isso a gente consegue com o tempo, né? Então a videira ela vai tendo uma maturidade de cultivo no campo, e quanto mais tempo ela passa lá no campo, ela vai conseguir maturar essa uva de forma mais completa e o vinho vai ficando mais complexo ao longo do tempo. Entendi, tá? Porque não é jovem, 2020. Ele é um vinho jovem de primeira safra, então isso a gente tem que levar em consideração, mas já mostra um potencial
Sim. Muito interessante, né? Sim. Bom. Esse equilíbrio dele. Bom. Agora a gente pode um queijinho pra, Ah, sim. né? Harmoniza Pra também. dar aquela... Como eles são vinhos leves, né? A gente também pode harmonizar com queijos também leves, tá? Mas geralmente a gente pede para fazer uma harmonização. Pede não, a gente sugere. Uma Esse é harmonização qual? Esse é o parmesão? Esse é o provolone. provolone. Quando o vinho é leve, você sugere que sejam queijos mais leves? mais leves. Geralmente, queijos mais leves, a gente sempre indica um vinho branco ou um rosé, né? Como também frutos do mar, pratos que são leves, para que o prato ele não sobressaia demais em relação ao vinho e você tenha uma experiência desequilibrada, né? Então, geralmente, a gente indica um vinho um pouco mais potente, com a carne vermelha, né? Um vinho tinto mais potente com a carne vermelha, ou uma massa com molho de tomate, né? Um pouco mais encorpado, pizzas, bom, né? Enfim. Vou provar agora o Malbec, tá? É o nosso Dona Elisa. O nome desse vinho é uma homenagem a uma das filhas do casal proprietário da vinícola, tá? Dona Isa. Dona Elisa. E aí vocês vão perceber que esse Malbec aqui, ele ficou bem aromático. Aromas desde frutas maduras, como também de chocolate, também tem algumas notas, né? Esse aqui, o aroma já tá meio... Mas bem frutado e intenso, bem, né? bem intenso. Bem interessante. E na boca? Ele tem um Malbec que é leve. Geralmente os Malbecs mais tradicionais são um pouco mais fortes, um pouco mais encorpados. Porém esses vinhos aqui, como eles são de primeira safra ainda, eles saíram leves, mas a tendência é justamente ele se ajustar ao longo do tempo, né? Então, com o passar dos anos, a videira ela vai tendo um potencial maior de maturação da uva e, consequentemente, o vinho ele vai ficar mais complexo, ele vai ficar um pouco mais... tendo algumas características de um vinho mais de alto padrão, né? Mas esse aqui, muita gente tem elogiado pela leveza dele. O Malbec geralmente não tem A essa... característica do Malbec, porém leve, né? Então Leve. fica... Então muita gente passa a gostar por conta disso, né? Mas Muito bom. eu particularmente gosto muito de um vinho mais leve. E aí a safra deles para venda aqui só ano que vem, né? Então, Exato. Deles aqui, na verdade, já temos o da segunda safra em adega. Tá só passando mais um tempo em adega para poder a gente disponibilizar para venda. Mas por enquanto só venda aqui mesmo na propriedade. E o volume de uva ainda é pequeno, né? A gente está ampliando as áreas ainda, então o volume ele vai crescer ao longo do tempo, nesses próximos 3 anos aí. Inclusive a gente vai começar a distribuir, mas no momento só realmente aqui na propriedade a gente consegue tanto provar os vinhos como também adquirir. caramba. Agora eu vou dizer, esse friozinho aqui, ele combina bem, viu? Combina, viu? Combina muito legal, né? Essa época Faz a do diferença, ano mesmo, viu? faz diferença. Da vinícola lá do Vale de São Francisco, por exemplo. Total. Porque você vai, e lá é mais quente, né? Então Lá é mais faz uma quente. diferença. Faz diferença, né? Lá eles têm uma outra característica, né? Tem um vinho mais outra- adaptado a essa realidade, né? De temperatura mais elevada, Muito bom, né? por sinal, né? Obrigado, então. Nada. Foi muito boa a visita. Obrigado por receber Legal. a gente aqui. Muito legal vocês terem vindo. A gente tá bem satisfeito. Eu vou até ver um vinho desse para levar. Né? Não, e o espaço é muito bonito, assim, bem agradável. Vale muito Legal. a pena. Então voltem mais vezes, esperamos vocês aqui mais vezes Saúde. para conferirem a evolução das coisas. Saúde! Vou botar, com certeza. Tem também uma lojinha com produtos da terra, produzidos por pequenos produtores de forma artesanal.
Realmente é uma visita que vale a pena fazer. Gostando de vinho ou não, você encontra uma paz e tranquilidade nesse lugar. Saímos renovados. E assim foi nossa breve passagem por Garanhuns. E olha como esse Nordeste ele pode nos surpreender. Temos frio, temos calor, nós temos tudo.